Boa noite, muito obrigada pelo convite. Sim, eu que agradeço por você ter aceitado. Eu estou batendo um papo aqui com as pessoas, Débora. Tem gente da Argentina, da Colômbia, da Venezuela, do Chile, do Paraguai, aqui do Brasil, tem do Paraná, de Fortaleza, de Salvador. Gente, de tanto lugar aqui que eu nem consegui gravar tudo. Boa noite, Lília Mendonça. Bastante gente, Débora. Seu tema é muito interessante hoje, que nós vamos bater um papo aqui na live. Eu quero, então, iniciar a nossa live. Meu nome é Gorete Leite, sou professora de Educação Física, trabalho com pessoas adultas idosas e fiz uma especialização em treinamento resistido, na saúde e na doença e no envelhecimento na USP e também exercício físico como terapêutica na clínica médica na Unifesp. Esse Instagram, Prepara E 50 Mais, é para inspirar, incentivar pessoas a serem mais fisicamente ativas. Eu tenho trazido pessoas para bater um papo nas suas áreas de referência para a gente aprender, se orientar um pouco mais, porque às vezes a gente vê tanta informação na internet e a gente não sabe exatamente o que é certo, o que não é, então nada como um profissional especialista naquela área para poder vir falar com a gente sobre o tema. E o tema da live de hoje é cérebro vivo. Isso. Estimulação cognitiva, porque não é só o corpo que a gente tem que exercitar, o cérebro também, né, gente? Então, hoje eu convidei a Débora Azevedo, ela é neuropsicóloga e ela vai falar com a gente sobre essa questão do cérebro ativo. Então, Débora, eu gostaria que você se apresentasse. Sim. Muito obrigada. Meu nome é Débora Azevedo, né? Eu sou psicóloga, tenho especialização em neuropsicologia, em avaliação neuropsicológica. Eu também tenho especialização e formação em Gestalt terapia, que é uma abordagem terapêutica que eu utilizo no consultório, né? Eu tenho formação em terapia do luto e trabalho atualmente com pessoas adultas e pessoas idosas, assim. O meu foco na divulgação no Instagram é em pessoas idosas, mas eu atendo os dois públicos. Entendi. Ô, gente, eu queria que vocês se inscrevessem aí, se vocês estão me vendo e se estão vendo a Débora. Por, Ah, verdade. por Eu tô, favor, eu tô te vendo. ótimo. Por favor, aí escrevam aí se vocês estão conseguindo ver a psicóloga, a Débora. Alguém pode escrever para a gente saber? Vendo as duas, ótimo. Então tá bom. Muito obrigada, viu? Sim, estou. Tá bom, então. Então, Débora, nós vamos bater um papo sobre a questão da atividade cerebral e essa questão também da estimulação cognitiva. Eu queria começar o nosso bate-papo perguntando para você o que é estimulação cognitiva. Sim. A estimulação cognitiva, ela é um conjunto de atividades e técnicas que a gente utiliza visando melhorar, manter, né, estimular, fazer o nosso cérebro funcionar. E a gente foca, né, nas atividades cognitivas, nas habilidades mentais cognitivas, que seriam a atenção, a percepção, a memória, a habilidade visoespacial, a linguagem, o raciocínio. E aí a gente tem uma amplitude aí de atividades e de técnicas que a gente pode utilizar para estar estimulando, para estar fazendo funcionar essas funções. Entendi. Em que idade a pessoa deve começar a realizar esse treinamento de estimulação cognitiva, independente dela ter ou não já algum problema, tipo de esquecimento ou alguma outra coisa? Em que idade eu posso começar a trabalhar esse cérebro para poder manter a cognição? Na verdade, assim, essa é uma pergunta até que eu acho bem interessante, porque a gente divulga muito a estimulação cognitiva com um trabalho clínico, né? A gente divulga muito para adultos e pessoas idosas. Mas, na verdade, a estimulação cognitiva ela começa desde a nossa infância, desde que a gente é bebezinho. Por quê? Porque a estimulação cognitiva é tudo isso que a gente está trazendo de informações para o nosso cérebro, né, que permite com que vá funcionando as nossas funções cognitivas. Então, a criança, só aí um ponto importante,
Em cada fase da vida, a estimulação cognitiva acontece de uma forma diferente. Por quê? Porque o público é diferente, porque a fase de vida é diferente. Então, na infância, a estimulação cognitiva ela está muito voltada para uma questão de aprendizagem, de aprender as habilidades, de desenvolver no cérebro a aprendizagem dessas habilidades, né? Na fase da adolescência, a gente usa muito a estimulação cognitiva com o objetivo de aprender a complexidade daquelas funções. Então, eu vou dar um exemplo. Se na fase da infância a gente começa a organizar a questão da memória, a organizar a questão da atenção, né? Essas habilidades cognitivas começam a se formar, na fase da adolescência a gente pode trazer, né, um desenvolvimento de um planejamento, de uma execução de passo a passo de coisas que a gente organizou, né? Então, a gente começa a desenvolver habilidades mais complexas. E aí, na fase adulta, a gente teria essa questão de continuar, né? Vamos dizer que o ideal seria a gente continuar essa estimulação que a gente foi desenvolvendo aí ao longo da infância e adolescência. Só que normalmente, por isso que ela é mais divulgada, normalmente chega nessa fase, a gente para de fazer coisas diferentes para algumas aprendizagens, porque o nosso foco é muito no trabalho, né? No trabalho e no dia a dia com a família. Então a gente para de aprender uma língua nova, a gente para de aprender uma coisa que eu queria aprender, sei lá, pintura, tocar um violão, alguma coisa assim. E aí, por isso que o nosso foco, muitas vezes, é de divulgar né, essa faixa etária. Com o, Entendi. com o público idoso, você quer pontuar alguma coisa? Não, Posso não, continuar? pode Uhum. falar. Com o público idoso também a gente divulga mais, porque o público idoso, com a aposentadoria, ele se autoestimula menos ainda, né? Porque normalmente, não estou generalizando, quer dizer, eu vou generalizar, não estou falando de pessoas específicas, mas de uma forma geral, a gente está numa cultura em que quando chega a aposentadoria, a pessoa para de fazer muitas atividades. Ela não tem tantas atividades assim no dia a dia e com isso o cérebro recebe menos estimulação, né? Então, em consultório é muito comum a gente divulgar a estimulação em idosos por causa disso, para a gente tentar manter essas funções funcionando. E a gente sabe que se a gente estimular e manter essas funções funcionando, né, a gente tem mais qualidade de vida, a gente prolonga aí uma saúde mental, né, uma saúde cognitiva, e todas esses benefícios, vamos dizer assim. Tá certo. Então, na verdade, a estimulação cognitiva ela é feita ao longo da vida, desde a Isso. criança, adolescente e na vida adulta. Interessante, eu achei. A gente sabe que em escola existe muito essa estimulação, né, para a criança, tipo, o desenvolvimento da criança, mas a gente acaba esquecendo disso, a gente só lembra disso aí quando está idosa, aí, meu Deus, preciso trabalhar mais o cérebro, né? Como você falou, no idoso a gente, como está mais aposentada, parada, as pessoas que estão nessa fase da vida, realmente acaba deixando de fazer algum tipo de exercício do cotidiano para poder manter o cérebro ativo. Interessante, eu entendi. Agora me diz uma coisa, a pessoa que já está acima dos 50, que já está idosa, existe algum teste para avaliar a cognição? Para avaliar a cognição, Sim. sim, existe a avaliação neuropsicológica, né, que ela é constituída por vários testes em que a gente está avaliando essa cognição, né? Na avaliação neuropsicológica, o nosso objetivo é ver como está o funcionamento cognitivo. Então, como está o funcionamento da atenção e os subtipos de atenção, como está o funcionamento da memória, como está o funcionamento dessas habilidades espaciais, né? Então, é uma avaliação que a gente utiliza testes. Então, há vários testes que a gente pode utilizar para avaliar essa cognição. Um teste que eu já ouvi muito falar foi o teste chamado Mini Mental, né? Mini Mental, Mini mental. que é Mini Mental, né? Esse Isso. teste ele é para avaliar também a cognição? Isso. Na verdade, o mini mental a gente considera como um teste de rastreio. E o que seria o teste de rastreio? Uma visão rápida que a gente vai ter sobre a função cognitiva daquela pessoa. O mini
Mental é um teste que ele não é restrito a psicólogos, então ele é aberto, né, para qual profissional quiser utilizar. E aí, ele é um teste muito utilizado, inclusive mundialmente, assim, e que a gente tem uma percepção de uma forma geral de como está essa cognição, porque ele avalia a atenção, ele avalia alguns passos ali da memória, ele avalia a linguagem, a apraxia visoconstrutiva, né? Então ele dá uma visão geral, mas lembrando que ele é um teste de rastreio, assim, ele dá só essa visão geral. A avaliação neuropsicológica ela é mais detalhada, vamos dizer assim. Mais completa, né? Mas no caso você Sim. falou que esse mini mental qualquer profissional pode fazer, mas para poder analisar se a pessoa como é que está a cognição dela, qualquer profissional pode ou tem que ser o psicólogo com esse teste aí? Ou existe as respostas que você vai dando pontuação? Ele é auto-aplicativo, é isso? Não, o Minimental, você quer saber do Minimental, né? O Isso. Minimental, ele é um instrumento que a gente fala que ele é de uso multiprofissional, assim, profissionais da saúde podem utilizar. Ele não é restrito a psicólogos, né? Ele chama mini exame do estado mental. Então, ele pode ser utilizado por outros profissionais. Então, médicos às vezes utilizam, às vezes fisioterapeutas utilizam. Ele não é restrito, entendeu? Porque Sim, ele é um teste rastreio e vai dar essa visão geral, assim. E aí entendi. ele não é Então, considerado restrito. tá, ó, perguntar aqui o nome do teste, então é mini, Mini, como é que é mesmo? mini exame do estado mental. Mini exame do estado mental, chamado de Isso. mini mental, né? Mini mental, isso. Tá. Agora, quando é feita a estimulação cognitiva, que tipo de estímulo é feito? É sensorial? É tato? Como é que é feito? Eu lembro que uma vez eu fiz uma época sabe essas aulas com psicóloga que eu fiz sobre memória e ela fazia muito assim a gente cantar. E eu achava super legal. Ela botava a música e a gente tinha que continuar cantando. Tinha outras coisas também, quebra-cabeça, não sei o quê. Quais os tipos de estímulo que existe cognitivo para a pessoa trabalhar o cérebro? Uhum. Então, a estimulação, né, existe vários tipos, assim. Então, tem essa estimulação cognitiva geral, que é essa que eu estou falando, que a gente vai, né, estimular a atenção, vai estimular a memória, o raciocínio. A gente tem essa estimulação que você está trazendo, né, que é feita com música, que a gente chama de estimulação sensorial. E aí, a gente vai utilizar os cinco sentidos para fazer a estimulação desses cinco sentidos. Então, a gente pode utilizar atividades auditivas, como a de música, por exemplo, atividades táteis, como às vezes a gente pega uma caixinha assim, coloca uns objetos lá dentro e você tem que colocar a mão sem ver o objeto, né? E através do tato, ou descobrir que objeto que é, ou então perceber qual que é a textura daquele objeto, né? Então, essa é uma estimulação sensorial através do tato. A gente pode fazer a estimulação do paladar, uma atividade que às vezes eu faço dessa estimulação do paladar, é a pessoa não ver o que eu estou colocando na boca dela e colocar diferentes alimentos, como por exemplo, eu coloco um chocolate, aí a pessoa com o paladar, ela não viu o que que é. Com o paladar, ela vai perceber e vai me falar o que que ela está comendo, por exemplo. A gente pode trabalhar também a estimulação do olfato. Às vezes eu coloco num potinho diferentes elementos, assim, então café, canela, e aí a pessoa não vai saber o que está ali no potinho, ela vai cheirar e vai falar qual que é aquele elemento que está ali no potinho, né? Então, existe a estimulação cognitiva geral, que é essa que a gente falou primeiro, existe a sensorial, que é né, essa que é através dos estímulos sensoriais, dos cinco sentidos. Existe a estimulação que a gente chama de estimulação social, que é a estimulação que está relacionado com grupos. Então, atividades em grupos, ela é muito importante para a nossa vida, assim, por causa da interação, por causa da empatia, né? A gente desenvolve muitas habilidades, a questão da linguagem, da comunicação. Então, existe essa estimulação social.
Existe também a estimulação física, que é a que você trabalha, né? Que é essa estimulação aí do corpo. Existe a estimulação emocional, que é aquela estimulação para a gente aprender a lidar com as nossas habilidades emocionais, com as nossas questões emocionais. Então, redução de estresse, saber lidar com a nossa emoção, né? Com a raiva, com a tristeza, com as emoções que a gente tende a fugir. Então, essa também é uma forma de estimulação. E tem uma outra que a gente chama de ocupacional, que é aquela estimulação que é das atividades do dia a dia. Então, atividades que a gente realiza no dia a dia, ela também é uma forma de estimulação. Entendi. Eu tenho uma irmã que ela faz essa aula de memória. Uhum. Eu chamo de memória porque eu não sei se realmente sei esse nome. Então, às vezes, a professora lá passa um exercício para ela, por exemplo, escrever 50 nomes de frutas, começada com a letra M, por exemplo. Aí ela faz, e às vezes ela passa para a gente, o grupo de irmãs, e às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Ela, como já faz esse trabalho há muito tempo, ela tem maior facilidade para fazer. Então, o que eu percebo é que, como ela está sempre estimulando o cérebro, ela tem mais facilidade de fazer os exercícios do que a gente que não está estimulando especificamente para esse tipo de exercício, entendeu? Uhum. Escrever nome de ruas da sua cidade, escrever coisas desse tipo, né? Então, eu acho interessante. Então, isso demonstra que o trabalho de estimulação cognitiva, ele funciona mesmo, né? Porque aquela pessoa que era praia, que tem mais dificuldade para lembrar o nome de uma rua, aquela que já faz o trabalho de memória, de estimulação cognitiva, ela consegue lembrar com mais facilidade. E realmente funciona. Uhum. Então, eu queria saber que você já falou aí os materiais que utiliza, mas eu queria saber que tipo de material é utilizado para estimulação cognitiva. Você usa quebra-cabeça? Você usa o que você usa assim? Porque você falou aí de uma coisa mais assim direcionado para o psicólogo mesmo, essa questão das emoções é uma coisa mais para o psicólogo trabalhar, mas assim, fazer um quebra-cabeça em casa, alguma coisa, também vai estar estimulando o meu cérebro e não precisa exatamente ter esse acompanhamento, né? Que material você costuma usar? Então, assim, eu costumo utilizar vários tipos de materiais. Então, quebra-cabeça, o dominó, o xadrez, o baralho. Às vezes eu utilizo bolinhas, às vezes eu elaboro atividades com a pessoa. É muito importante, assim, para a estimulação cognitiva, é muito importante a gente saber o que que a gente quer, o que que a gente quer estimular. O que que eu quero estimular? Então, a partir do momento que a gente vai organizando o que que a gente quer estimular, qual que é o perfil daquela pessoa também, é um outro fator muito importante, a gente vai selecionando quais atividades a gente quer realizar. Então, até no meu Instagram, assim, tem alguns exemplos do que eu faço de atividades e que algumas atividades eu elaboro, assim, eu penso no perfil daquela pessoa, penso na estimulação, em qual habilidade cognitiva que eu quero estimular e acaba organizando algumas atividades. Mas, de uma forma geral, se a gente for pensar nas pessoas quererem fazer estimulação sozinhas, né? A gente pode utilizar o quebra-cabeça, o dominó, o xadrez, jogos de baralho, dama. Tem aplicativos que hoje em dia, né? A gente tem um aplicativo lá no telefone que fica mais tranquilo para a pessoa baixar e fazer aqueles jogos. É, leituras também são muito importantes na estimulação. Eu costumo dizer assim que tudo aquilo que nos desafia, talvez a palavra assim que nos ajuda muito é o desafio. Tudo aquilo que nos desafia, né? Tá ali, a gente está aprendendo e a gente está estimulando o nosso cérebro. Então, assim, Entendi. aí eu vou trazer uma coisa que é uma pergunta que eu recebo muito e que tem a ver com isso que você está me perguntando, que é, por exemplo, o fazer o crochê é estimulação cognitiva, né? A pessoa está lá fazendo crochê. Ela é estimulação ou não é estimulação cognitiva? É uma estimulação. Mas aí vamos pegar aquela pessoa
que faz crochê a vida inteira, que ela nem precisa de olhar, que ela já está lá fazendo, sem precisar de olhar os pontos que ela está, né, fazendo ali. Ela já tem esse circuito, vamos dizer, no nosso cérebro, ela já tem aquele circuito no cérebro dela, pronto, aquilo ali está automático. Se ela está estimulando, tá, mas bem pouquinho. A estimulação que a gente está falando, que é uma estimulação adequada, vamos dizer, para ajudar nessa parte mais saudável do cérebro, é aquela estimulação em que é um desafio. Então, uma pessoa que não Entendi. sabe fazer crochê, ela fazer o crochê vai ser um super desafio. Ela vai estar ali aprendendo, o cérebro dela vai ter que se organizar todo para saber como fazer. Essa é uma ótima estimulação. Não estou descartando a outra, mas a outra, aquele circuito cerebral já está formado, então ela está só reforçando aquele circuito. Quando a gente faz coisas que nos desafiam, que tem a ver com aprendizagem, né? Essas são as estimulações assim que ajudam mesmo o cérebro a estar ali ó, funcionando bastante. E é esse o nosso objetivo, entendeu? Quando... Entendi. Excelente exemplo esse que você deu, porque você pensa assim, a pessoa está fazendo crochê ali, ela já faz crochê há mais de 20 anos, está estimulando o cérebro. Sim, ela está estimulando, mas não está desafiando, porque já existe a memória lá no cérebro dela de como ela vai fazer aquele movimento do crochê, etc e tal. Muito bom o exemplo que você deu. Agora eu queria saber, Débora, o seguinte: uma pessoa idosa que já está com uma certa dificuldade de lembrar de algumas coisas, assim, ai, que filme foi mesmo aquele que a gente viu, que passava tal coisa assim, que música mesmo, como era o nome daquela música? Essa pessoa, ela fazendo a estimulação cognitiva, ela consegue melhorar? Sim, ela consegue melhorar. A gente vai ter que levar em consideração algumas coisas importantes, mas assim, se a gente considerar que é uma pessoa saudável, que é uma pessoa que faz outras estimulações, né? Então, que tem uma boa alimentação, que é uma pessoa que está ali tentando se desenvolver de uma forma geral, então eu diria que sim, essa pessoa tem uma grande chance de melhorar aí a memória, a gente utiliza estratégias, né? A gente vai aprendendo essas estratégias e tal, e isso ajuda bastante. Agora, se é uma pessoa que está ali, né? Vamos pegar um atendimento, está ali num atendimento uma vez por semana, durante a semana não se esforça para continuar mantendo essas estratégias, então essa pessoa vai ter mais dificuldade. Outra coisa Entendi. importante também, se a pessoa já está começando com um processo demencial, e aí ela vai fazer estimulação cognitiva, né? Não quer dizer que ela vai voltar a ter esse funcionamento dessa memória, porque se ela está começando um processo demencial, o nosso objetivo com a estimulação cognitiva para esse público é um outro objetivo, entendeu? Sei. Né? É um outro foco. Isso, é um outro foco. Olha, perguntaram aqui, mas eu não consegui ver o nome, como estimular uma pessoa teimosa. Pergunta excelente essa, porque é difícil. Sim. Olha, assim, eu diria que para estimular uma pessoa teimosa, a gente vai ter que sacar, e aí é um ponto muito importante no nosso trabalho. A gente vai ter que sacar o que desperta a atenção dessa pessoa. Então, eu vou ter que entender o perfil da pessoa, tanto o histórico dela, né? Eu vou ter que saber sobre a história dela, sobre o que ela gostava, o que ela fazia, Hum. né? Vou ter que ter esse trabalho aí de investigação, uma anamnese muito bem feita, e vou ter que ver também os interesses dela, para a gente poder ver como que dá para estimular. A estimulação cognitiva, essa pergunta que você recebeu, eu recebo ela muito, mas eu gosto de explicar assim, que a estimulação cognitiva é importante que a gente saiba o perfil dessa pessoa, que a gente saque o que a pessoa gosta. Por quê? Porque ela tem que ser prazerosa. Esse também é um ponto muito importante. A gente não vai dar para a pessoa uma atividade que ela não goste, né? Então, porque senão a gente vai fazer um efeito contrário do que a gente quer. Se a gente está fazendo uma atividade que a gente não gosta, né, que está trazendo muito mais raiva e frustração do que prazer, a gente acaba fazendo um movimento contrário. Então, a pessoa teimosa, a gente tem esse grande desafio por ela já ser teimosa, mas muitas das vezes dá para se fazer sim a estimulação. Entendi. Fazendo uma boa anamnese, você acaba descobrindo coisas e usa a estratégia correta para aquela pessoa, né? Eu queria Isso. dar boa noite aí quem está entrando e
eu queria também que vocês tocassem aí no coraçãozinho, manda esse aviãozinho aí convidando pessoas aqui para vir para a nossa live, que é um tema muito interessante, gente. Todos nós precisamos de estimulação cognitiva, independente da idade, tá? Foi o que a Débora acabou de dizer, que a estimulação cognitiva é feita ao longo da vida, desde a infância, adolescência e especialmente na vida adulta, onde a gente começa a ter perdas de memória, e aí é bem interessante a gente fazer esse trabalho aí com o cérebro. Ô, Débora, quantas vezes por semana a pessoa deve fazer essa por exemplo, vamos supor que eu seja sua paciente. Quantas vezes por semana é necessário que eu vá fazer essa estimulação? Uma vez por semana, duas vezes? Como é que é? Existe uma quantidade de vezes ou independe? Então, também vai depender de cada caso, né? Assim, a literatura traz para gente que a estimulação cognitiva ela seria indicada assim 2, 3 vezes por semana. Essa que a gente vai desenvolver aí na atenção, na memória, né? Que a gente vai estimular essas funções, com uma duração mais ou menos de 1 hora, né? 2 a 3 vezes por semana. Isso é o que a literatura traz. Só que em consultório eu costumo trazer para as pessoas o seguinte: no dia a dia, né? Vamos pegar pessoas, né, saudáveis aí. No dia a dia, as pessoas elas conseguem fazer muitas atividades. Então, eu peço para que as pessoas também façam estimulação fora do consultório, que não seja só no consultório. De uma forma geral, eu peço para que isso seja feito 7 dias da semana, assim, todos os dias. E aí, lembrando que a gente tem diferentes tipos de estimulação. Então, encontrar com amigos, conversar com amigos, ter essa participação social é uma estimulação importantíssima, né? Eu sair, ver um filme, sei lá, ir no cinema, ver um filme, depois conversar com alguém sobre o filme que eu vi, é também estimulação. Então, essa estimulação externa, ela também é importante. Por isso que eu falaria que seriam todos os dias. A gente precisa também dessa constância, né? Assim, de estar fazendo estimulação o máximo que a gente consegue para o nosso cérebro se manter ativo, entendeu? Entendi. Perguntar aqui qual o Ah, profissional especialista em avaliar esses esquecimentos, se a pessoa já está com princípio de demência, se não está, ou se é só aquele esquecimento senil mesmo, natural do envelhecimento. Qual o especialista? É o psicólogo, é o psiquiatra, é o neurologista? Que psicólogo que avalia isso? Que então, psicólogo não, que profissional, desculpa. não, sim, tudo bem. É, então, assim, para avaliar no sentido de ver as funções, né, como está o desempenho dessas funções, eu sugiro que seja feita uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é feita por um psicólogo que trabalhe com avaliações neuropsicológicas, porque nem todo profissional de psicologia trabalha com avaliações neuropsicológicas, né? E aí, para se avaliar, eu sugiro esse profissional. Mas o diagnóstico de alguma demência, então, assim, para ver se tem, né, uma demência, eu sugiro que seja um geriatra ou um neurologista, né? Um neurologista que trabalhe com pessoas idosas, ou seja, um neurologista que tenha conhecimento de geriatria, né? Por quê? Porque o profissional que é mais habilitado para algum diagnóstico desse, né, desse perfil são esses dois profissionais, o geriatra ou o neurologista que tenha conhecimento aí da parte geriátrica, O entendeu? psiquiatra também, né, que trabalha com comportamento também, né? Isso, alguns psiquiatras também que tenham esse conhecimento dessa parte, né, da geriatria, né, psiquiatras também. É porque Tá. na minha prática o que eu vejo mais é geriatras e neurologistas. Psiquiatras nem Ah, sempre tá. eles diagnosticam, normalmente eles encaminham. Mas tem alguns que sim, eles também diagnosticam. Entendi. Esse Uhum. treinamento da cognição, Uhum. ele pode ser feito em grupo ou tem que ser individual? E também vai depender do perfil da pessoa. Assim, tem vantagens de fazer em grupo e tem vantagens de fazer individual. No atendimento individual, a gente foca mais naquela habilidade que a gente percebe que a pessoa, né, precisa de desenvolver mais. Então, é um trabalho mais focado, é um trabalho mais dentro do perfil daquela pessoa, né? Então, tem essa vantagem. Tem a vantagem também da questão de horário, que pode ser mais flexível.
Então, tem vantagens em fazer de forma individual e também tem vantagens em grupo. Em grupo, tem a vantagem de que grupo já é uma estimulação. Então, assim, essa interação em grupo, essa troca de experiência, esse contato, um acaba ajudando o outro ali na atividade, um acaba ajudando no raciocínio. Então, essa troca de experiências, ela também é muito favorável. Não existe uma regra que tenha que ser individual ou em grupo. Também vai muito do perfil. Eu já atendi pessoas em que não conseguem fazer atividades em grupo, assim, por causa de não consegue concentrar, e acaba tendo uma conversinha, acaba tendo um ajudando o outro. E eu já atendi pessoas que não conseguiam concentrar em grupo. Então, para essa pessoa, seria mais indicado individual, entendeu? Sei. Agora também em grupo, esse grupo que eu participei, uma época, tinha pessoas que tinham mais dificuldade do que as outras. Então, ficava difícil, porque quando a psicóloga ia perguntar a cada uma o que a pessoa tinha respondido, às vezes tinha pessoa que não tinha conseguido responder, e isso dava uma certa frustração, né, na pessoa. Então, nesses casos assim, eu acho que individual seria até mais indicado, não sei. Porque Então, também não agora pode ajudar, né? Quando está no grupo assim, a outra pessoa me ajuda aí, não dá para ajudar, né? É uma coisa de um trabalho, apesar de estar num grupo, o trabalho era individual, então eu não posso ajudar. O que é que tu respondeu? Quer dizer, não dá, né? Então, assim, olha, aí vai depender do objetivo, vai depender de quais os perfis que estão ali, né, juntos. Eu, no meu trabalho, e quando eu ajudo, né, quando eu dou supervisão para alguns profissionais alguns psicólogos que queiram trabalhar com esse público, o que eu oriento é que a gente faça uma avaliação, né, esse teste de rastreio, normalmente eu aplico realmente o Mini Mental, faço uma anamnese com o familiar, porque para eu ver esse perfil dessa pessoa, e aí colocar pessoas de perfis parecidos no mesmo grupo, né? Hum, Eu não hum. faço, atualmente, eu não faço um grupo misto, que é esse daí que você está trazendo. Porque no grupo misto a gente acaba tendo esse problema, né? Você tem, vamos dizer assim, você teria mais facilidade com algumas habilidades e eu colocar você junto com pessoas que têm bastante dificuldade naquela habilidade. Então, se eu coloco pessoas muito diversas no grupo, a gente acaba ou prejudicando um ou prejudicando o outro. Eu sugiro sempre que sejam grupos de perfis parecidos, entendeu? Então, uma Entendi. pessoa que esteja, vamos dizer assim, uma pessoa que esteja num processo demencial, por exemplo, normalmente eu coloco elas no mesmo grupo. E aí, pessoas que não têm um processo, não estão num processo demencial, né, que a gente fala de pessoas saudáveis, assim, e que são mais ativas, elas são de outro grupo. Eu não misturo por esse motivo, né? Agora, com relação a um ajudar o outro, eu faço combinados também. Então, tem atividades que a gente faz, às vezes, em que eu falo, olha, hoje é concentração. Então, cada um vai fazer o seu e depois a gente ou compartilha ou faz alguma coisa com, né, com o que cada um fez ali individualmente. Mas eu faço atividades também em que o grupo interage. Então, tem dia que eu falo assim, hoje um pode ajudar o outro. Essa daí que você trouxe, por exemplo, de evocação de palavras, quando eu dou um número grande, por exemplo, escreva 50 frutas, são muitas frutas. E às vezes a pessoa não consegue. Essa daí é uma atividade que às vezes eu falo, não, pode um dar dica para o outro, não tem problema. Mas vai depender Ah, muito do tá. objetivo do profissional, entendeu? Entendi, entendi. E nada como especialista para poder saber comandar isso, né? Isso. Porque a gente que não é especialista, não é psicóloga, fica difícil de organizar uma coisa dessa. Mas, enfim, eu queria saber se aquelas ações que as pessoas fazem, assim, de vamos trocar o relógio, em vez de usar no braço esquerdo, usar no direito, vamos escovar o dente com a mão esquerda, pentear o cabelo, usar aquele lado que a gente não está acostumado a usar no dia a dia. A gente vê muito isso, né? Essa dica. Isso aí funciona? Sim, o objetivo dessas atividades é que a gente trabalhe um outro lado do cérebro que a gente não está tão acostumado. Então,
vem muito da perspectiva daquilo que eu estava trazendo sobre o nosso comportamento automático. Então, colocar o relógio no braço contrário, né? Eu estou habituada a olhar, eu não uso normalmente relógio, mas é só para dar um exemplo. Né? Eu estou acostumada a olhar com nesse braço aqui, porque se eu for usar, eu vou colocar nesse braço. E aí eu vou ter que lembrar, opa, peraí, não é nesse braço, tá nesse. Então, eu vamos dizer assim, estimular meu cérebro a reorganizar aquilo, né? Eu vou estimular meu cérebro a identificar e sair daquele automático. Ele vai ter que fazer um novo processamento ali, um novo procedimento e aí isso também é estimulação. Que é um desafio, né? É um Você pentear o desafio, isso cabelo mesmo. com a mão esquerda, que você só está acostumado a pentear com a Isso, direita, e de repente com a esquerda você está desafiando, e o cérebro tem que trabalhar para que isso aconteça e tenha um resultado satisfatório, né? isso mesmo. É isso mesmo. Né? E aí é Entendi. Ô, Débora, você poderia dar alguns exemplos de alguma coisa, alguns desses desafios que a gente possa fazer no nosso dia a dia? Assim, por exemplo, amanhã eu quero começar a fazer algum tipo de estimulação. Aí você poderia dar algum tipo de exemplo do que eu poderia fazer em casa? As pessoas que estão aqui nos ouvindo também, tem gente aqui que falou, a Regina, que está amando a live. Eu também, Ai, que Regina. bom. Obrigada. Coisa Obrigada. boa. Uhum, sim, que legal. Olha, é, comprar um quebra-cabeça, eu acho que é uma boa estratégia, porque a gente trabalha ali muita atenção, muito planejamento, né? Muitas funções executivas no montar um quebra-cabeça. Essas listas de palavras, de evocação de palavras, então você pode colocar para você uma categoria, sei lá, animais, por exemplo. E aí você vai escrever o máximo de palavras que você conseguir, o máximo de nomes de animais que você conseguir escrever, né? Aí você pode colocar depois cores, e aí você vai escrever ali o máximo de palavras. Quando você perceber que já está fácil saber essas categorias, você pode dificultar. Então aí você pode pegar por exemplo, frutas, e aí você escreveu lá frutas. Aí, no outro dia, quando você já vê que lembrar de frutas já está fácil, você pode colocar frutas vermelhas. Então, você vai colocar lá só frutas vermelhas, morango, acerola, melancia, entende? Você vai tentar lembrar o Entendi. máximo de palavras que você conseguir. É... Quebra-cabeça, se você tiver parceiro, jogar dama, jogar Agora, xadrez, jogar. só uma coisinha que eu lembrei agora. O quebra-cabeça existe. Eu ganhei um quebra-cabeça de 500 peças. Eu digo, ah, não, não tem um saco, não. Dei de Uhum. presente. Mas eu vi nesse curso aí que eu fiz, nem chama de curso, é aula mesmo. Eram as peças bem grandes, então eu achei que super legal, porque aí é mais fácil de você fazer o quebra-cabeça. Essa que tem a peça muito miudinha, eu acho que tem gente que não tem paciência. Eu não tenho para fazer essa 500 peças, é muita coisa. Sim. E aí, essa é a parte que a gente tem que adequar dentro da nossa realidade. Não pode estar fácil demais. Então, se eu vou fazer uma coisa, igual eu estou falando da lista de palavras, né? Se eu vou pegar a categoria frutas, e se eu coloco um número de 10 frutas, e eu falei as 10 frutas rapidinho, ou seja, eu não estimulei tanto. Ele não pode estar fácil demais, como também não pode estar difícil demais a ponto de eu desistir, a ponto de eu me frustrar, porque eu não estou dando conta. Então, vou pegar o quebra-cabeça de novo como exemplo, né? Se eu vou fazer um quebra-cabeça, existe até aquele de 6 peças. Tem pessoas que têm muita dificuldade, às vezes eu dou de 6 peças, porque ele é, né, assim, ele é mais simples e é fácil para a pessoa ir aprendendo a utilizar aquele instrumento, né? E aí depois a gente pode ir dificultando. Tem de 12 não, de 16 peças, tem de 25 peças, e aí tem de 100. Então a pessoa vai pegar aquilo que ela dá conta. É igual você percebeu, o de 500 para você te gerou frustração, te gerou desânimo. Então, se você quiser tentar montar um quebra-cabeça, eu te sugiro comprar com menos peças. Tem de 50 peças, por exemplo, que talvez te ajude, né? Como também tem Entendi. essas peças maiores, assim. Eu já vi alguns de 36 peças que o desenho, né, cada peça era maior, fica mais fácil para ver.
Outra coisa, a gente também tem que se adequar à nossa realidade, inclusive no sentido de limitações, né? Tem pessoas que têm dificuldade visual, né? Com o envelhecimento, a tendência da gente ter uma dificuldade visual ela é grande. Então, tem pessoas que têm dificuldade. Eu não vou propor uma atividade em que os desenhos ou que as diferenças, os detalhes sejam muito pequenininhos, porque essa pessoa não vai conseguir fazer. Então, é, por isso que eu falo que é importante a gente conhecer esse perfil, né? Por isso que é importante a gente fazer aquilo que a gente consegue. Ele tem Tá, que ser desafiador, mas não pode ser fácil demais. entendi. Entendeu? E cantar, contar história, isso também é bom para estimular? Sim, sim. Cantar, contar história, colocar músicas que você gosta, que você conhece, cantar essas músicas. Ela ajuda tanto na estimulação cognitiva. Música um elemento assim, que eu falo que é um elemento brinde, assim, porque ajuda tanto na parte emocional, né, quanto no bem-estar. A gente escolher uma música que a gente gosta, aquela música que a gente ouviu há tempos atrás e a gente quer trazer ela agora de novo para ouvir. Isso é muito bom, a gente acaba gerando, né, assim, uma sensação de bem-estar, é gostoso, sem contar que a gente está ali exercitando a memória, está relembrando, né, e vai trazendo lembranças mesmo do momento em que a gente cantou, sei lá, cantou aquela música ou de um momento especial. Contar histórias também é bom. Ler, então, assim, eu pegar um livro de um tema que eu gosto de ler, tem gente que gosta de ler biografias, tem gente que gosta de ler história em quadrinho, né? Tem gente que gosta de ler contos infantis, não tem problema. A questão é ler, ver o que você entendeu, conversa com alguém sobre o que você entendeu, ou então você fez uma leitura lá, nem que seja de um artigo de jornal, ou então alguma coisa que você viu na internet, e depois tenta escrever o que você está lembrando daquilo que você leu ou daquilo que você viu, né? Assistir um filme para quem gosta de ver filmes. Posso ver um filme e depois eu escrever o que eu entendi do filme, o que aquilo ficou marcado em mim, né? O porquê que eu Interpretar, né? gostei. A Interpretar. interpretação, né? Isso mesmo. Então, tudo isso são estimulações cognitivas que a gente vai fazendo. E que se a gente Então, parar assim, para. Ah, pode falar, se parar para. porque eu ia falar assim, que se a gente parar para pensar, né, as pessoas que têm acima de 50 anos, elas normalmente elas não fazem esse exercício mais, assim, com tanta frequência, né? Essa questão de ver Entendi, o filme e conversar sobre o filme, ou então discutir sobre alguma questão que ela achou interessante, que ela viu numa reportagem, entende? entendi. A Márcia aqui está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, Márcia. Além dela ficar gravada, ela vai para o meu canal no YouTube, que é Prepara 50 Mais também, vai ficar gravada lá também na parte de profissionais. Então, assim, para a gente fazer em casa, a gente pode fazer quebra-cabeça, lista de palavras, pode também cantar, contar história, ler, ver um filme, interpretar. Tem várias coisas que você pode fazer no dia a dia. Basta você identificar com a pessoa que você convive, seu pai, sua mãe, sua tia, seja quem for, sua amiga, para poder identificar o que ela gosta e dentro do que a pessoa gosta, tentar desafiar no que ela gosta. Por exemplo, se ela gosta de música, vamos desafiar, lembrar das músicas antigas que ela gostava de cantar ou que ela ainda gosta, estimular, interpretar, né? Porque é muito difícil. Às vezes a gente canta uma música e nem percebe o que a música quer dizer, né? Então, Uhum. interpretar uma música, ou então dar continuidade, né? Começar a cantar uma música, a pessoa canta um pedaço, você canta outro. Então, tem várias maneiras. O segredo é identificar o que a pessoa gosta de fazer para poder fazer essa estimulação. E, de preferência, também, se tiver condição, ir numa neuropsicóloga, como a Débora. Débora, você atende online também? Eu atendo online, mas vai depender do caso, porque não é todo caso que dá para fazer atendimento online. Então, esse é Entendi. um ponto aí muito sensível, assim, que a gente vai ter que ver se aquele caso daria para fazer atendimento online. Tá. Outra coisa que eu queria saber, você tem aqueles grupos que na pandemia tiveram muitos grupos de estimulação cognitiva, de memória, que antigamente fazia presencial e na pandemia passou para
o online. Uhum. Você ainda faz esse tipo de coisa em grupo ou você não Hum, faz? É mais individual assim mesmo na sua clínica? eu faço a estimulação presencial. Em grupo eu faço presencial, eu não faço online. Pois É, tá bom de fazer um curso aí de para um período aí para a gente fazer, hein, com você. Vamos pensar nisso? uai, podemos sim. Olhar Então tá direitinho bom. uma data aí para a gente poder fazer. Pode sim. Vamos pensar nisso aí, então. A gente vai combinar, então. Tem mais alguma coisa que a nossa live já está chegando no final? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma mensagem? Está aberta aí para você falar. Olha, eu traria que vamos estimular, assim, né? Se a gente quer manter uma mente saudável, a gente sabe que o nosso corpo não é só a parte física, não é só a mente, a gente tem que trabalhar tudo isso, né? Mas eu gosto muito de reafirmar a questão da gente cuidar da nossa saúde de forma geral. Então, eu gosto do exemplo, sabe, Gorete, que a gente é um guarda-chuvinha, assim e que nesse guarda-chuvinha a gente tem que cuidar de todas as pontas, porque se uma ponta tiver quebrada, vai molhar a gente. Dá para aguentar um tempinho, mas vai molhar e a gente precisa de cuidar de todas as pontas. Então, cada ponta aqui é uma coisa. Então, a gente tem a questão de cuidar do sono, de cuidar da alimentação, de cuidar do estresse, o gerenciamento das emoções, de cuidar dessa parte cognitiva mesmo, da saúde física, né? De atividades físicas. E aí a gente precisa de cuidar desse guarda-chuva para a gente se manter saudável aí, né? E aí seria Entendi. Que bom, então, mente e corpo andam juntos, né? Não isso. existe essa separação, né? É mente sã, corpo sano. Então, não adianta só você trabalhar o corpo e não trabalhar a mente, vice-versa, né? Tá com a mente maravilhosa, mas o corpo também está precisando de ser cuidado. Então, eles caminham junto. Esse exemplo aí que você deu do guarda-chuva é excelente. Cada pontinha corresponde a uma parte, a alimentação, o sono, a atividade física, a saúde mental, e todos têm que ser cuidados. Aliás, o cuidado ele tem que ser geral. E cuidar de si também, que é muito importante, né? Isso mesmo. Uhum. Tá certo, Débora. Olha, muito obrigada, tá? A live foi sensacional, eu amei, era um assunto que eu já queria trazer há muito tempo, essa questão do cérebro ativo, da estimulação cognitiva. Agradeço muito de você ter aceitado o convite para fazer a live. Eu não conheço a Débora pessoalmente, mas eu sigo ela no Instagram, porque sempre gostei do trabalho que ela apresenta no Instagram dela. Sigam ela também, gente, porque o trabalho da Débora é muito bacana, tá? Muito E obrigada. agradeço a você e quem sabe aí uma próxima live a gente busca um outro tema para falar sobre alguma outra coisa relacionada à área da psicologia. Ah, Pode ser? claro, pode sim. Ah, Depois a então gente combina tá. direitinho. E eu também agradeço a você pelo convite, né? Pela disponibilidade. Muito obrigada. Que é isso. Olha, gente, então, muito obrigada a todos que vieram aqui participar dessa live, nos prestigiando, tá? Obrigada mesmo, de coração. Desejo uma boa noite a todos e até uma próxima live, tá? Beijo. Beijo, Tá Débora. bem. Beijo, Tô tchau. saindo. Tchau, boa noite. Fiquem Boa com noite. Deus. Boa noite.